Olá, seguidores, bem-vindos de volta ao nosso canal. Aproveito para desejar desde já a todas as mulheres do mundo um feliz Dia da Mulher. E vamos já de seguida falar do cantor Tony Carreira. Esta semana, numa entrevista concebida a um veículo de informação, o cantor partilhou que ao fim de mais de 4 anos continua a visitar a filha Sara em todos os momentos importantes da sua vida. O cantor também partilhou que, antes do falecimento de sua filha, tinha muito medo de viajar de avião. Agora, não se importa com nada, o medo e a ansiedade de voar desapareceu. E mais à frente, Bombeiro Dudu visita o local onde passou momentos com o cantor falecido Marco Paulo e decidiu saber o porquê de sua herança estar em atraso. Saiba toda a história mais à frente. Começamos nada mais, nada menos com Tony Carreira. O cantor prepara-se para atuar no Mel Arena pela 27ª vez e Sara, sua filha, continua muito presente na sua vida. Recorde-se que Tony Carreira perdeu a filha num trágico acidente a 5 de dezembro de 2020. A memória dorida de Sara Carreira não o abandona, acompanhando-o em todos os momentos importantes de sua vida. O cantor visita regularmente a campa da filha antes dos concertos, seja onde for. Tony Carreira fez um relato emocionante sobre o ritual de visitar a campa de sua filha antes dos dias importantes. Irei ao cemitério porque nos dias importantes vou sempre lá. Aos 61 anos, Tony Carreira garante muitas vezes que a vida não é igual desde que perdeu a filha. Durante a entrevista concebida, sábado, o artista revelou: acordo lá para as 10 ou 11 horas da manhã e tomo um pequeno almoço com calma. Irei ao cemitério porque nos dias importantes vou sempre lá. Não há concerto nenhum, seja onde for, em que eu não falo com a minha filha, afirma o cantor e ainda acrescentou: depois chegarei cedo ao Mel Arena, faremos o último ensaio por volta das 16 e jantarei muito pouco para não perder energia com digestão. Tony Carreira sempre se mostrou agradecido pelo apoio do público e voltou a mostrar isso mesmo. Até no pior momento, tive e tenho público um país inteiro comigo. Uma outra confissão que o cantor fez foi que, após a morte da sua filha, ele conseguiu superar o seu maior medo. Tony Carreira enfrentava receio de andar de avião. Hoje em dia, o cantor simplesmente baniu este medo de sua vida. Tony passou pelo podcast posto emissor da revista Blitz para uma entrevista reveladora sobre a sua carreira e questões pessoais. Um dos tópicos abordados na conversa foi o seu conhecido medo de andar de avião. Ele diz: já não tenho, infelizmente está ligado à minha filha. Deixei de ter medo de andar de avião, pode cair à vontade. Antes lidava muito mal, cheguei a comprar passagens de avião e não ia. Houve um ano que foi dramático. Tinha concertos em França e na Suíça. Os meus músicos andavam de avião e eu ia de carro. Fiz milhares de quilómetros de carro e tinha passagens. Cheguei a tomar calmantes. Era terrível. Viajava de avião de vez em quando. Um bem-aja para o cantor Tony. Só Deus sabe o que ele está a passar. Perder um filho e erguer-se para a vida é de louvar. Continua assim Tony forte e vivo. Mudando de assunto, bombeiro amigo de Marco Paulo. Dudu, como é conhecido pelos populares, decidiu tomar medidas após os sucessivos atrasos que se têm verificado na distribuição da herança do cantor. Isto porque, apesar de ter existido uma reunião agendada entre os 3 herdeiros, a verdade é que tal não aconteceu, precisamente pela falta de alguns documentos. Neste sentido, Dudu decidiu colocar mãos à obra e decidiu por viajar até Lisboa para perceber o que se passa afinal. Eduardo Ferreira, herdeiro de 10% da fortuna de Marco Paulo, anda desconfiado
que alguma coisa não bate certo na herança deixada pelo cantor e viajou recentemente para Lisboa, não para a reunião de herdeiros, mas sim para reunir um gerente de conta do artista. Eduardo veio com a sua advogada há cerca de um mês e pouco, ao balcão do Milênio, onde Marco Paulo tinha as contas. Reuniu-se com o gestor da conta porque precisava ter elementos mais conclusivos, mais explícitos sobre este assunto da herança. Esta reunião acabou por não ser conclusiva, porque o gestor de contas acabou por falar sem dizer nada de específico. Bombeiro, herdeiro, visita local onde passou bons momentos com o cantor. Eduardo Ferreira regressa ao quartel dos bombeiros em Braga, antes de se descobrir que foi incluído no testamento de Marco Paulo como herdeiro. Eduardo Ferreira vivia uma vida simples com mulher e filho, em Braga, a trabalhar como bombeiro. Atualmente, corre-se muita tinta com o seu nome e a fama trouxe-lhe algumas reviravoltas. No final de 2024, Dudu, como é socialmente conhecido, pôs baixa médica 2 vezes, o que complica, mesmo são as pessoas na rua, confidenciou o bombeiro. No final de 2024, Dudu, como é socialmente conhecido, pôs baixa médica 2 vezes, o que complica, mesmo são as pessoas na rua, confidenciou o bombeiro. Em público era abordado com pedidos de fotografias e questões sobre a herança. Eduardo acabou por regressar à Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga em fevereiro, mas teve que sair novamente devido ao stress acumulado. Voltei ao trabalho e fui muito bem recebido por todos. Contudo, mesmo a transportar vítimas, eu era assediado com perguntas e mais perguntas quando ia ao Hospital de Braga. Mas nos desencarceramentos a situação era pior. Estão a ver o que era eu estar integrado numa equipa e milimetricamente retirar uma vítima presa num automóvel, num acidente, trabalho de grande precisão e delicadeza, com as pessoas a chamarem-me, a tentar agarrar-me e tirar fotografias. Mas Dudu, de 40 anos ainda, mantém uma boa relação com os colegas de trabalho e sempre que é-lhe possível passa pelo quartel, nem que seja para dizer um olá. E foi exatamente isso que aconteceu quinta-feira, dia 6 de março. Dudu fez questão de captar o momento com uma foto ao lado da equipa e publicou nas suas redes sociais. Visita boa, escreveu o bombeiro. Além disso, este foi o sítio onde o bombeiro passou bons momentos com Marco Paulo, devido às idas regulares do cantor à cidade. Recorde-se que o intérprete de Eu Tenho Dois Amores visitou a corporação em 2021, encantando-se agora com o amigo e fã Dudu. Como referi ontem no vídeo, também sobre o falecido cantor Marco Paulo. Estas coisas de herdeiros e heranças há que ter um bom jogo de cintura e ficar em silêncio em relação a um assunto tão particular. Desde já deixem-me agradecer ao apoio que tenho recebido no nosso canal. Não se esqueçam de deixar um like e de se inscrever.